Olá, neste bloco eu irei falar sobre os modos ventilatórios convencionais. Inicialmente eu irei falar sobre os modos assisto controlado a volume e o modo assisto controlado a pressão. Posteriormente irei falar do modo assistido pressão de suporte. Fizemos toda aquela introdução, falamos sobre aqueles conceitos, né, de disparo, que é o início da INS, de limite, que é algo que não deve ser ultrapassado, de ciclagem, que é o fim da INS e início da ex. Falamos também sobre o que é a variável volume, que é a quantidade de ar, que é a variável fluxo, que é a velocidade com que o ar é entregue, e falamos da variável pressão, que é uma força gerada no sistema. E agora a gente vai juntar isso aí tudo dentro dos modos ventilatórios convencionais. O modo volume controlado, assisto controlado a volume, é um modo que, se a gente for definir ele de forma objetiva, é um modo caracterizado por um fluxo constante, ou seja, uma velocidade de ar constante, será mantida até que o volume seja alcançado. Ou seja, é um modo onde um fluxo constante será mantido até que o volume programado seja alcançado. Então, neste modo, a gente controla fluxo, volume. O que a gente não controla nesse modo? As pressões geradas na via aérea. As pressões geradas na via aérea, elas vão depender do fluxo que a gente programou, do volume que a gente programou, bem como da impedância do sistema respiratório. Essa impedância que seria a resistência da via aérea do sistema respiratório e a elastância do pulmão caixa torácica. Toda vez que essa resistência ou essa elastância está elevada, evidentemente as pressões geradas na via aérea vão ser maiores. Por isso que nesse modo, como controlamos fluxo, volume e não controlamos a pressão, a gente tem que sempre colocar o alarme de pressão. Eu posteriormente vou falar sobre isso. Então, resumindo, modo volume controlado, assisto controlado a volume, é um modo onde um fluxo constante será mantido até atingir o volume. Aqui destrinchando ainda mais esse modo ele é um modo que vai ter um disparo a tempo, vai ser definido pela frequência respiratória. Isso vai depender dos ciclos controlados. Como ele é um modo que ele tem ciclos controlados, ou seja, a gente tem uma frequência programada para ele. Se eu programei 15, a cada 4 segundos terá um ciclo controlado para esse paciente. Então, isso é o disparo a tempo, como eu já falei anteriormente. E ele também tem os disparos assistidos, que vai depender do paciente fazer um esforço e ser capaz de deflagrar a sensibilidade, que pode ser a pressão ou fluxo. A sensibilidade só vai ser atingida se houver esforço muscular do paciente ou se houver um alto disparo. Então, o ciclo assistido não obrigatoriamente ele vai ser enviado. Ele só será enviado caso exista a sensibilidade seja atingida. Esse modo é limitado a volume, ou seja, ao atingir aquele volume programado, se eu programei 500, ele nunca irá ultrapassar o volume de 500. Ele é ciclado a volume, ou seja, ao atingir o volume, programei, digamos, 500, que equivale a 6 ml por quilo, um exemplo, ele vai finalizar a INS, iniciar a expiração. Então, repare como é importante a gente entender o que é disparo, o que é limite, o que é ciclagem. Nesta figura, a gente pode visualizar, né, a figura aí do simulador de ventilação mecânica, né, que a gente tem falado, do professor Daniel Girardi, mostra o gráfico da assisto controlado a volume. Então, como a gente pode ver aqui na seta verde, um fluxo constante de 40 litros por minuto será mantido até atingir o volume programado, como a gente pode visualizar aqui na seta azul. Então, o fluxo constante será mantido até atingir o volume programado. Então, é um modo que é limitado a volume, ele nunca ultrapassará o volume programado. Ele é um modo ciclado a volume, ou seja, atingir o volume, e finaliza a inspiração, inicia a exalação. Como eu já falei, também ela é disparado a tempo, através dos seus ciclos controlados, da sua frequência programada. Ele pode ser disparado também a pressão ou fluxo nos seus ciclos assistidos. Um grande ponto de atenção desta modalidade, deste modo ventilatório, é o que você controla volume.
fluxo, mas não controla a pressão. Então, as pressões geradas na via aérea podem ser pressões muito elevadas, por isso que deve-se controlar a pressão, evitar que ela ultrapasse 40 centímetros de água, de forma a garantir uma maior segurança do paciente durante a sua ventilação mecânica. Aqui é mais ou menos, né, falando sobre os alarmes, né, do modo assisto controlado a volume. Então aqui é a tela do simulador, desse simulador que a gente está utilizando, que ele é gratuito. Repare aqui à direita que ele está no modo assisto controlado a volume, está em verde. Está programado aqui um volume de 400, uma frequência de 15, um fluxo de 40. Essa pausa aqui ela não está ativa. Uma FO2 de 30, um PIP de 5 e uma sensibilidade de -2. Repare que aqui, onde está o quadrado em vermelho, é onde tem o gráfico a figura de pressão. Então, é fundamental que a gente coloque um alarme de pressão alta e de pressão baixa. Observe que aqui, na parte de alarmes, existem vários alarmes. Nesse simulador, a gente valida o alarme que a gente quer. No modo volume, como a gente não controla pressão, a gente vai ter que ativar o alarme de pressão na via aérea. Repare que tem um alarme de pressão mínima e um alarme de pressão máxima. O alarme de pressão mínima é o quê? Se o ventilador não atingir aquela pressão mínima, ele vai apitar. Então, geralmente, a gente coloca o valor um pouco abaixo da PIP, porque caso o paciente seja desconectado ou algo do tipo, ele não vai atingir aquela pressão e ele vai alarmar. A gente deve ir ver o que é que está ocorrendo. Muitas vezes ele pode estar desconectado do aparelho. O outro alarme é o de pressão máxima, que a gente coloca em 40 centímetros de água. Então, quando a gente diz que a gente colocou em 40 centímetros de água, o ventilador ele não vai permitir que essa pressão ultrapasse 40 centímetros de água. Quando ultrapassa 40 centímetros de água, o que ultrapassa vai ser exalado pela válvula exalatória. Nessas situações, pode até, apesar de ser um modo assisto controlado a volume, ele é ciclado a volume, ou seja, ele finaliza INS quando atinge um volume, ele pode ser ciclado a pressão, porque ele atingiu uma pressão máxima e ele não vai ultrapassar essa pressão. Então, não houve o tempo ainda necessário para atingir o volume programado. Isso é muito comum quando o paciente tem uma resistência muito alta ou uma elastância também muito elevada. Então, é fundamental que a gente fique atento para esses alarmes de pressão na via aérea, ok? Pois isso é extremamente importante. Tanto é que é importante que quando essas pressões elas ultrapassam, né, essas pressões altas, a gente tem que ver qual o motivo. Muitas vezes o motivo é um aumento de resistência ou aumento de elastância. Aí vem a pergunta, a gente pode fazer algo para tratar? Em algumas situações o médico tem intervenções que podem fazer para tratar, em outras o fisioterapeuta tem intervenções que podem tratar, e aí a gente vai ver. Se for uma coisa modificável, a gente trata, deixa ele no mesmo modo. Se for algo que a gente não consegue reverter de forma imediata, aí é uma das indicações para modificar o modo ventilatório, de modo assisto controlado a volume para modo assisto controlado a pressão. A grande vantagem do modo assisto controlado a volume é que esse modo a gente garante o volume. Então, se o paciente estiver totalmente entregue, a gente vai saber exatamente qual é o volume corrente e a frequência respiratória que está sendo ofertado para ele. E, consequentemente, a gente tem o valor exato do volume minuto. Isso é muito importante, principalmente para pacientes neurológicos, já que o volume minuto tem uma relação com os níveis de PaCO2, de pressão arterial de gás carbônico. Então, isso é algo extremamente importante. Uma outra coisa super importante do modo volume, eu particularmente acho um modo muito interessante para a ventilação mecânica na fase inicial, é que nesta modalidade ventilatória é possível a gente mensurar a mecânica respiratória ou a complacência ou resistência. Então a gente consegue medir a resistência do sistema respiratório e a
complacência do sistema respiratório. São medidas importantes para entender como está essa função respiratória, principalmente para nós, fisioterapeutas, em muitas das nossas intervenções que são realizadas. Uma desvantagem desse modo é que ele controla fluxo e volume, e não controla a pressão. Então, às vezes, as pressões elas vão ser variáveis e podem ultrapassar pressões muito altas. Isso pode ser arriscado, por isso a gente coloca um alarme de pressão alta. Uma outra limitação é que o fluxo é contínuo. Geralmente o fluxo é de 40 a 60 litros por minuto. Esse fluxo, o paciente interage um pouco, é um fluxo relativamente pequeno para as demandas fisiológicas do indivíduo. Então, às vezes, ele pode gerar assincronia paciente-ventilador, caso o paciente tenha algum nível de interação. Resumindo agora o que a gente programa nesse modo ventilatório, então aí de preto tem o que a gente vai programar. Primeira coisa, volume. VC, volume corrente. Vai ser de 6 a 8 ml por quilo. Preferencialmente 6, numa ventilação normal, digamos, num paciente que não tem um pulmão inflamado. Aí a gente tem que ter aquele cálculo que eu já falei anteriormente, que é do peso predito. Então, se o cara tem 60 quilos, peso predito, né, baseado na altura e no gênero e naquela fórmula, 60 vezes 6. Então, o volume programado é 360, utilizando 6 ml quilo. Se eu utilizasse 8 ml quilo, seria 88 ml vezes 60 kg, 480. Então, o volume deveria ficar entre 360 e 480. Fluxo, a velocidade com que o ar vai ser entregue para atingir esse volume que a gente deseja, que a gente programou, vai ser de 40 a 60. Quanto maior o fluxo, maior a turbulência e a pressão de pico é maior. Então, a gente geralmente começa com um fluxo mais baixo e conforme o paciente tenha uma impedância mais alterada, a gente às vezes precisa colocar um fluxo um pouco maior. Então, são as duas variáveis que a gente controla e são importantes. O que é o PIP? O PIP é a pressão expiratória positiva final. Na exalação, o nosso alvéolo ele não fecha, não colaba, digamos assim, numa situação normal. Ele fica com um mínimo de pressão. Esse mínimo de pressão que fica lá no alvéolo é chamada de PIP, que é a pressão positiva expiratória final. O PIP fisiológico é 5. Algumas situações a gente pode utilizar níveis maiores do que 5, quando a gente quer expandir um pouco esse alvéolo, às vezes para aproximar do capilar para melhorar a oxigenação, às vezes para abrir um pouco o alvéolo e, consequentemente, abrir a via aérea para melhorar um fechamento de via aérea precoce. Então, esses objetivos. Toda vez que a gente aumenta o PIP, a gente tem um efeito hemodinâmico, a pressão tende a cair arterial, então temos que ter esse cuidado. Mas a gente inicia geralmente com 5 centímetros de água. Frequência respiratória, a quantidade de vezes que o ventilador irá mandar um fluxo de 40 para atingir o volume programado. Então aqui no caso é 15. Então 15 vezes por minuto o ventilador vai mandar esse fluxo para atingir aquele volume. Ou seja, ele vai mandar ciclos controlados. FO2 a gente inicia com 100%. Conforme o indivíduo esteja com uma boa oxigenação periférica, pela saturação periférica, a gente vai reduzindo gradativamente, já que frações inspiradas acima de 60, elas são lesivas para o paciente. Podem ser lesivas para o paciente no que diz respeito à atelectasia de reabsorção. E a sensibilidade? A sensibilidade, que é aquilo que eu já comentei, é algo que o ventilador tem a reconhecer o esforço do paciente e mandar um ciclo assistido. Toda vez que o paciente faz um esforço e deflagra essa sensibilidade, que pode ser a pressão ou a fluxo, se for a pressão, é menos 2 centímetros de água, se for a fluxo, 2 a 3, essa sensibilidade é algo super importante. Ela não pode ser muito elevada em valores absolutos, pois isso dificulta o disparo, gera muito gasto energético para o paciente e pode fazer com que ele não dispare e tenha um disparo inefetivo, nem pode ser muito baixa, para que não ocorra o autodisparo. Então, isso é o que a gente programa. Então, a gente programa o quê? Volume, fluxo, PIP, para manter um nível de abertura no alvéolo ao final da exalação, frequência respiratória, a quantidade de vezes que o ciclo será enviado por minuto, FO2,
Ou seja, daquele volume que eu programei 400, eu quero que 100% seja oxigênio. Poderia ser 21% de oxigênio. Vai depender da oxigenação e sensibilidade. E a gente não só coloca as variáveis que a gente programa, como a gente deve colocar as variáveis que a gente não quer que ultrapasse. Isso é chamado de alarmes do ventilador. São parâmetros de segurança que vão apitar quando algo não estiver indo como a gente gostaria que estivesse. E aí a gente tem dois alarmes que são utilizados, que é o alarme de pressão baixa, a gente geralmente coloca um pouco abaixo da PIP. Caso essa pressão não seja atingida, ele vai alarmar. E o alarme de pressão alta, que a gente geralmente coloca em 40 centímetros de água, para que não ultrapasse, já que isso pode ter risco de lesão. Não só risco de lesão como um barotrauma, que é o que vai gerar o pneumotórax, né, como o pulmão, digamos, estourar, ou o biotrauma. O biotrauma que pode ser aquela lesão de hiperdistensão. Essa pressão aí é a pressão de pico, mas evidentemente uma pressão, se eu libero a pressão de pico, eu posso ter uma pressão de platô também muito alta em algumas situações. Modo assisto controlado à pressão, o chamado modo assisto controlado à pressão, diferentemente do modo a volume, ele tem o modo volume, como a gente falou anteriormente, é um modo caracterizado por um fluxo constante que será mantido até atingir o volume programado. A gente controla fluxo e volume, a gente não controla a pressão. O modo assisto controlado à pressão, ou também chamado PCV, é um modo diferente. É um modo onde você não controla fluxo. O fluxo ele é livre. Por que ele é livre? Porque você programa uma pressão. Não só uma pressão, como o próprio nome está dizendo, pressão controlada. Você controla a pressão e o tempo em que essa pressão será mantida. Ou seja, ao invés de controlar um fluxo que gera um volume, nesse modo a gente controla uma pressão e o tempo que essa pressão será mantida. Então a gente controla pressão inspiratória e tempo inspiratório. E de certa forma é um modo, eu diria, um pouco mais inteligente. Por que eu estou falando isso? Porque o fluxo ele vai ter que gerar um fluxo que seja capaz de manter aquela pressão, atingir aquela pressão e manter por um tempo. Então o fluxo é livre. Essa é uma das grandes características dos modos à pressão, seja a pressão controlada, seja a pressão de suporte. São modos onde o fluxo é livre e variável. Então, nesse modo, a gente controla pressão e tempo inspiratório. O que a gente não controla? O volume gerado. Como eu já falei logo na definição de pressão, pressão tem a ver com força. Então, é uma força gerada pelo ventilador. O volume que vai ser gerado vai depender de como está a resistência ou elastância do pulmão. Uma mesma pressão, uma via aérea mais fechada, ou seja, uma resistência maior, vai gerar um volume mais baixo. Ok? Isso é muito importante. Então, é um modo que se assemelha, de uma forma geral. São dois modos assisto controlados. É o assisto controlado ao volume, é o assisto controlado à pressão. Entretanto, o modo assisto controlado à pressão, ele controla a pressão e o tempo inspiratório, diferentemente do modo a volume, onde a gente controla volume e fluxo. Essa modalidade ventilatória, assisto controlado à pressão, destrinchando como a gente fez no modo assisto controlado a volume, ele também tem os ciclos controlados, que vão depender da frequência que foi programada. Então, se eu programei uma frequência respiratória de 20 por minuto, a cada 3 segundos o ventilador o quê? Manda um ciclo para o paciente. Ele é disparado a tempo, tem a ver com os ciclos controlados. Ele também permite os ciclos assistidos. Caso o paciente faça um esforço e deflagre a sensibilidade, seja ela a pressão ou a fluxo, ele vai ter os ciclos assistidos. Os ciclos assistidos, repito mais uma vez, eles só vão ocorrer caso tenha um esforço do paciente que deflagre uma sensibilidade, ou caso tenha um alto disparo. Nesse modo ventilatório, ele é limitado à pressão, ou seja, ele nunca irá ultrapassar a pressão programada. Se eu programei uma pressão de 20 centímetros de água, ela nunca irá ultrapassar 20 centímetros de água. Eu não tenho risco
pressões muito elevadas, exceto que nós façamos essa programação. E a gente, quando pergunta assim, né, numa aula, às vezes, ao vivo, digamos, né, qual é o tipo de ciclagem do modo pressão controlada? A maioria das pessoas respondem, é a pressão. Ou seja, não, ele não é, o modo pressão controlada não é ciclado à pressão. Ele não atinge a pressão e finaliza a INS e inicia a ex. Ele é ciclado a tempo, ou seja, ele atinge uma pressão, mantém por um tempo, aí sim ele finaliza a INS e inicia a expiração. Aqui é uma figura onde a gente destrincha, como fizemos também no modo assisto controlado a volume. Então, o modo assisto controlado a pressão, a gente pode visualizar aqui, ó. Repare que é o fluxo que gera tudo, tanto no modo a volume de forma constante, quanto no modo a pressão de forma variável. Repare que aqui na segunda figura, né, uma seta verde, mostrando que o fluxo ele atinge um fluxo de pico, ele tende a descer. É um fluxo variável e livre. Esse fluxo variável e livre vai ser um fluxo necessário para atingir a pressão programada, que no caso a gente pode visualizar aqui em azul, foi 20 centímetros de água, manter ela por 0,8 segundos. Isso quem fez foi o profissional, que ajustou essa ventilação mecânica. Então, esse modo ele tem como principal característica controlar a pressão e o tempo inspiratório. Ele não controla fluxo, o fluxo ele é variável e livre, e ele não controla volume. Isso, digamos, seria uma possível limitação. Bruno, como é que eu vou ajustar então o nível de pressão e o nível de tempo? Qual é o objetivo primeiro da ventilação? Ventilar, gerar volume corrente. Então você vai ajustar a pressão inspiratória de forma que ela atinge o volume que você deseja, o volume alvo. Se o volume é 360, eu começo de uma pressão baixa, vou subindo gradativamente até que ela atinja o volume desejado. Entretanto, eu tenho que vigiar, porque se tiver alguma alteração de resistência ou elastância, esse volume ele pode cair. Depois da resolução do problema, ela pode subir. Ele pode ficar com volumes ou muito altos ou muito baixos. Isso pode ser perigoso para o paciente. Desse modo, requer que exista essa maior vigilância durante a ventilação. Um ponto importante aqui é que a pressão ela é controlada, ou seja, ela é mantida, por exemplo, aqui 20 centímetros de água, ela é mantida por 0,8 segundos. Então, a pressão que chega aqui na via aérea é a mesma que vai chegar no pulmão. A gente só não sabe quanto tempo ela fica em cada, isso vai depender muito. Se eu tiver um pulmão com muita resistência, provavelmente exista um maior tempo ele fica ali na via aérea para vencer essa via aérea. E um tempo menor lá a nível de pulmão, caixa torácica. Então é um modo muito utilizado a nível de prática clínica, né? Principalmente nas situações onde o modo assisto controlado a volume ele não é possível, é que o paciente às vezes devido a uma alteração importante de resistência ou elastância, ele não consegue ficar no modo volume e precisa ir para o modo a pressão controlada. Relembrando, sempre a gente tem que ficar atento com as variáveis que a gente não controla. No modo pressão controlada, a gente não controla volume e fluxo. Por isso que a gente vai ter que colocar um alarme ali para ficar de olho se o volume está muito baixo ou se o volume está muito alto. Eu vou falar aqui agora um pouquinho. Aqui é a figura do alarme, né? Como falamos no outro modo, vamos falar aqui também no modo pressão controlada. Diferentemente do modo volume controlado, a gente no modo pressão controlada, o que importa para a gente, o que a gente tem que ficar de olho e atento, e é o que varia, é o volume corrente. A gente controla a pressão e o tempo dessa pressão. A gente não controla o volume gerado no sistema respiratório. Por isso que é fundamental que a gente coloque aqui, ó, a gente não vai ativar o alarme de pressão, a gente vai ativar o alarme de volume, corrente baixo, e volume, corrente alto. E até o de volume em minutos, se nós quisermos. Mas aqui eu só vou ajustar o de volume corrente. Como é que a gente faz isso, Bruno? Da seguinte forma. Isso depende de protocolo para protocolo. Então, isso aí, geralmente, a gente ajusta de 20% a 30% do basal.
Digamos que o volume que eu quero, o volume necessário para o paciente é 400 ml. 400 ml equivale a 6 ml quilo para aquele indivíduo. O que eu vou fazer? 30% para cima, 30% de 400, 120. Então, 520 seria o volume alto. Se ultrapassar 520, ele vai apitar. E 120 para baixo, 30% para baixo, ou seja, 280. Então, 280 seria o alarme de volume corrente baixo, 520 o alarme de volume minuto alto. Então, você pode colocar um pouco maior também para o ventilador não ficar apitando o tempo todo, caso o paciente tenha alguma interação durante o ciclo respiratório. Mas isso é importante. Ok? Por que isso é importante? Porque às vezes você pode ter uma rolha de secreção, você pode ter um posicionamento que reduz a complacência e aquela mesma pressão fazer com que o volume seja um volume menor. E aí a gente tem que ter cuidado, ou para mudar a posição, ou para fazer ajustes nos parâmetros ventilatórios. Ok? E a mesma coisa é o volume corrente alto. Importante também, porque volumes altos, eles podem gerar lesão pulmonar, eu já falei anteriormente. Então, às vezes, o paciente estava com a congestão pulmonar importante, ou seja, o pulmão cheio de líquido, aí foi necessário aumentar um pouco a pressão, e aí o médico fez as medidas clínicas, diurético, o paciente melhorou, ou seja, aquela mesma pressão agora, sem aquele líquido no pulmão, vai gerar um volume o quê? Maior. Ele tem que apitar para a gente reajustar. Então, o modo pressão controlada, é necessário, às vezes, que a gente ajuste essa pressão conforme existam alterações da mecânica respiratória, da resistência e da elastância do sistema respiratório. Vamos lá. E aí, agora, falando do que a gente programa nessa modalidade ventilatória cisto controlado à pressão, a gente vai programar muitas coisas semelhantes ao modo volume. O que a gente programa semelhante ao modo volume? A pressão expiratória positiva final, a pressão do alvéolo, de ar no alvéolo ao final da expiração, para que ele não colado. A frequência programada, que é a quantidade de vezes que o ciclo controlado será enviado. A fração inspirada de oxigênio e a sensibilidade. Qual é a diferença aqui? No modo volume, a gente programa volume e fluxo. Já no modo pressão controlada, a gente programa o quê? A pressão inspiratória e o tempo inspiratório. Como eu já falei, a pressão inspiratória não existe fórmula mágica. A pressão inspiratória é aquela, eu vou gerar uma pressão, uma força que seja capaz de gerar um volume adequado, um volume de 6 a 8 ml quilo. Já o tempo inspiratório, geralmente fica ali de 0,8 a 1,2 segundos. Isso vai depender muito de uma coisa chamada constante de tempo. Então, às vezes, o cara que tem uma alta complacência, ele vai precisar de um tempo inspiratório um pouco maior. É um paciente que tem uma constante de tempo mais baixa, um pulmão mais inflamado, ele vai precisar de uma constante de tempo menor. Por exemplo, os recém-nascidos que têm um pulmão menor, um baby lung, digamos assim, eles vão ter tempos inspiratórios bem mais baixos, né, de 0,5, eu acredito que seja por aí. Então, isso é super importante. Então, essas são as variáveis que a gente programa no modo pressão controlada. O que a gente tem que colocar no alarme? A gente vai colocar no alarme os alarmes de volume corrente alto e de volume corrente baixo, que, como eu falei, são aqueles 20 a 30% acima do basal, volume corrente baixo, 20 a 30% abaixo do normal. Então, é super importante que a gente entenda essas duas modalidades ventilatórias, pois elas são muito utilizadas e são as modalidades iniciais quando o paciente chega grave, ou num pós-operatório imediato e ainda está sedado, ou num quadro de insuficiência respiratória ou qualquer outra alteração. A grande vantagem do modo pressão controlada é que a pressão nunca vai ultrapassar aquela que você programou. Então, você não se preocupa com a pressão gerada na via aérea. Entretanto, né, a gente não controla volume, então isso aí seria uma desvantagem.
Aí eu tenho que ficar o tempo todo atento e de olho nos volumes gerados. Já uma outra grande vantagem no modo pressão controlada é o fluxo livre. O fluxo livre faz com que, caso o paciente tenha algum nível de interação no modo PSV, exista um maior suprimento das necessidades energéticas de demanda ventilatória do que no modo assisto controlado a volume. Então, resumindo, seria isso aí. Bruno, quando usar um modo ou outro, ou será que existe superioridade entre um modo e outro? Gente, a literatura, né, existem alguns trabalhos sobre isso, até o presente momento, eu desconheço de uma superioridade em desfechos fortes, tipo mortalidade. Eu cheguei a ter alguns trabalhos onde o modo PCV ele gera até um pouco melhor complacência e oxigenação, mas ele não muda os desfechos hard, né, os desfechos fortes, como mortalidade, tempo de ventilação e assim por diante. Então, fica a critério do serviço definir bem um protocolo. Entretanto, eu gosto muito de utilizar inicialmente o modo assisto controlado a volume, porque você consegue mensurar, medir a complacência e resistência do sistema respiratório. Isso é muito importante para o fisioterapeuta, até para a equipe multiprofissional, para o médico, enfermeiro, entender como está a função respiratória desse paciente, principalmente se ele for um paciente de doença respiratória. Então, isso é muito importante para a equipe. Agora, existem algumas situações que o modo assisto controlado a volume não será possível utilizar. Aqui a gente pode ver duas delas, né? São quando essas situações ocorrerem, a gente vai ter que mudar do modo a volume para o modo a pressão. Então, a primeira delas é quando a pressão de pico ultrapassar o limite de segurança de 40, não for por uma causa modificável. A outra é quando o paciente estiver interagindo muito com a ventilação mecânica. No modo volume, como o fluxo é constante, não fica bom para o paciente. E a gente vai pensar se ele tem critério em modo pressão de suporte. Mas às vezes ele está usando um pouco de droga vasoativa e em comum acordo com a equipe multiprofissional, às vezes ele quer que ainda se mantenha no modo assisto controlado. E aí, entre ficar no assisto controlado a volume, com fluxo suficiente, é melhor ele ficar no assisto controlado à pressão. Esses são os dois critérios. E, como está escrito aí, não existe uma superioridade nos desfechos fortes entre os dois modos ventilatórios. E, para resumir, esses são os dois modos assisto-controlados mais utilizados, né, em todo o mundo. Resumindo, o que é o modo assisto controlado a volume, o VCV? É um modo onde um fluxo constante será mantido até atingir o volume programado. Esse modo, ele controla volume e fluxo. Ele não controla pressão na via aérea. Por isso que eu tenho que colocar um alarme de pressão alta de 40. Modo pressão controlada. Diferentemente, é um modo onde eu não controlo o volume nem fluxo. Eu controlo uma pressão que eu programei e o tempo que eu quero que essa pressão seja mantida. Esta pressão e esse tempo tem que ser necessário para gerar o volume que eu desejo. Como a gente não controla volume, a gente tem que colocar um alarme de volume corrente baixo e de volume corrente alto. E só para finalizar, que eu não tinha falado, Bruno, você falou que a pressão gerada na via aérea no modo volume controlado não pode ultrapassar 40. No modo pressão controlada, qual é o limite de pressão que eu posso programar? Gente, como eu falei, a pressão que eu programo no modo pressão controlada é a pressão que vai ser ofertada na via aérea e que também vai ser ofertada no pulmão. A pressão na via aérea, se ela for alta, não tem tanto problema. Porém, a pressão alta lá no pulmão é bem perigoso. 40 aqui em cima não tem problema, mas 40 aqui embaixo no pulmão gera lesão. A pressão considerada segura para o sistema respiratório, para o pulmão, para o alvéolo, é uma pressão abaixo de 28 a 30, a chamada pressão de platô. Então, se a gente puder ventilar o paciente no modo pressão controlada, não ultrapassando uma pressão programada máxima de 30, esse seria o adequado. É o adequado. Porque a gente vai estar gerando a pressão de 30 aqui em cima, que não é perigoso, e de 30 lá embaixo, que também não é lesivo.